Sejam muito bem-vindos ao Heavy Culture para mais uma entrevista. E hoje a gente está com uma figuraça aqui conosco, vocalista, por que não empreendedor também. E, poxa, satisfação total estar batendo papo com ele. Vitor Emeca, vocalista do Hydra, vocalista do Soulspell e de tantos outros projetos. Esse papo é protagonizado pelo Heavy Culture. Eu sou Eric Mello. Junto comigo hoje nessa entrevista temos o Bardo do canal e Bardo do YouTube. Acessem lá também as redes sociais. Se quiserem se inscrever aqui também, derem um like, seria maravilhoso. Então, bora começar, Vitor. Cara, introduz aí para nós, assim, como é que tu veio a ser essa personalidade que a gente conhece hoje, que a gente fica conhecendo através das bandas. Tem uma mini história do Vitor aí, cara. Como é que esse Vitor veio a ser? Vitor cantor, Vitor músico. Pô, cara, primeiro agradecer o convite de vocês aí. Fiquei feliz pelo convite. Eu conheço o canal do Edu aí já também. Eu sempre dou umas olhadas, que a gente tem altas coisas em comum aí. Ele faz umas análises de arte e design sensacionais. Sou suspeito para falar também, né? Então já achei massa. Acho que o papo hoje vai ser massa. Valeu pelo convite. Vamos começar essa prosa aí. Meu nome é Victor Emeca, né? Esse negócio de música, cara, eu costumo dizer que ainda é sempre um aprendizado e a ficha ainda, ela nunca vai cair para mim, assim, né? Porque isso é um lance que me motiva em várias questões pessoais, assim, né? Mas o lance da música, em específico do metal, começou lá atrás, na minha infância, né? Eu venho de uma família de uma grande mistureba. Eu sou baiano, apesar de ter perdido o sotaque. Eu sou filho de africano também, né? Então, eu cresci numa imersão de referências culturais e artísticas muito grande, assim, né? Por um lado, meu pai escutava músicas tradicionais africanas, né? Muito pautada em ritmos, né? E eu cresci usando roupa africana também, né? Toda aqueles lances das cores, das paletas. Mas, pelo outro lado, minha mãe escutava músicas. Ela é baiana também, mas ela tinha um quê da MPB, mas ela preferia outros caminhos, né? Tipo, música celta, tipo Enya, umas paradas nada a ver. Então era uma mistureba, cara. E lá em casa não conseguia nem definir. Mas eu cresci sendo muito fã da galera da negritude, né? Então, Stevie Wonder, Michael Jackson, uma referência gigante para mim, James Brown, Ella Fitzgerald, toda uma galera que fez uma geração da música negra, né? Aqui no Nacional do Milton Nascimento, sempre gostei muito. Djavan, mestre. E essas eram minhas referências. Mas aí lá com 8 anos de idade, eu tive um contato com um amiguinho meu que me gravou uma fita dos Beatles. E essa fita tinha duas músicas, que era Eleanor Rigby e Penny Lane. E, cara, aquilo ali explodiu a minha cabeça, assim. Sim, são duas músicas, assim, simples, mas eu acho que são duas músicas dos Beatles. Desculpa. Eleanor Rigby, Penny Lane e Help. Eram 3 músicas que eu ia essa fita cassete. Tinha 8 anos de idade. E eram 3 músicas dos Beatles que hoje, quando eu escuto ainda, eu adicionaria uma, que é Blackbird, mas que eu não tinha na época, né? Mas essas 3 músicas, elas traziam coisas dos Beatles de essência, que era uma cidade atmosfera muito visceral, assim, né? E quando eu falo visceral, não é de pegada, mas é uma atmosfera que o rock tem muito, que é sobre contar a história, né? Então eu ficava pirando, eu falava, caralho, eu não sei como. Eu escutava as músicas e ficava numa vibe tipo, caramba, essa música me leva para algum lugar. E aí passaram-se o tempo, foi quando o primeiro toque do rock que eu tive, e aí passou o tempo, o famoso show de talentos em escola, né? Uns amigos meus montaram uma banda e falaram, mano, que precisa de um cantor, então bota o Emeca lá, né? Aí fui lá, cantei, na época era o rock nacional, era Titãs, Titãs, Paralamas do Sucesso, que gosta pra caralho. E naquele mesmo período, acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu conheci o Iron Maiden, né? Aí um amigo meu me emprestou o Power Slave, aí, cara. Aí lascou, meu irmão, que eu sempre gostei muito de história, de ambientação, de conceito, e o Power Slave já começa a parada do Egito, mas a minha música é Aces High, então tem uma conexão com a Segunda Guerra, eu acho que na época eu tava estudando muito Segunda Guerra. Então aqui na minha cabeça eu disse, meu, que é isso aqui, cara?
Tipo, os caras contando num teatro, aí eu vi os shows num teatro, aí aquele bichinho me mordeu de vez, né? E aí, na época, eu fui começar a pesquisar um pouco mais sobre isso, né, cara? Aí, com esse Maiden, conheci o Blind Guardian, que era uma banda que era o suprassumo da atmosfera, né? Então, na época eu jogava Magic, botava Blind Guardian lá, lia Tolkien e falava, meu, Terra-média, era isso que eu queria, assim, sabe? Então, eu ficava dentro daquela parada, Rhapsody, Angra, todas essas bandas, né? Só que aí, no mesmo tempo, eu ficava me perguntando, cara, não tem cantor preto cantando isso? Que esquisito, né? Muito jovem. Eu falava, velho, tem um monte de banda tal, isso aqui. E eu, como eu vinha da música preta, eu sabia que a música preta tinha o gatilho para o desenvolvimento do rock. Só que adolescente, naquela fase muito revoltada, eu falava, velho, não é possível que não tem. Eu começava a pesquisar realmente e não tinha exceção da presença do cantor preto no metal e no rock, no mainstream, né? A gente tinha a entrada do Derek Green, mas naquela época o Derek entrou e ele foi tipo, meu, a galera não aceitava. Os fãs do Max, assim, foi até hoje. Hoje eu acho que esse lance, que assim, o Quadra é um álbum estupendo, assim, não tem como falar que o cara não fincou ali de vez. Mas na época não tinha, o Derek tinha acabado de entrar, então ele não estava sendo muito bem aceito. Então aquilo mexia muito comigo. E foi dali, sim, que cresceu uma vontade minha de falar, cara, eu amo todas as minhas referências da música negra, mas eu quero estar num lugar que eu possa ser um provocador para uma outra galera. Assim, caralho, é diferente isso aqui, de forma que no futuro não seja algo a se incomodar, mas sim algo normalizado, né? Então esse foi mais ou menos, esse foi meu sonho na música, assim, principalmente no metal, né? Obviamente que tem todo o lance da paixão pelo estilo em si, mas esse com certeza é o meu principal motivador até hoje, assim, né? E principalmente depois que eu entrei no Ibra, né? Tem um resumão, assim, total, mas aconteceram várias outras coisas no meio do caminho. Pô, que massa, cara. E é legal ver também que as tuas principais influências eram muito mais assim para dar as bases para que depois tu fosse montando, né, a tua escadinha. Isso, exatamente. E assim como tu comentou, eu lembro, né, quando eu comecei a curtir metal lá nos anos 90, aqui eu sou de Porto Alegre, e isso que tu falou, né, pô, mas não tem negro no metal, e era muito difícil de ver mesmo, e quando a gente via, principalmente aqui no nosso cenário, ou era bandas extremas, exato, ou eles eram normalmente ia mais para a linha da cozinha, né? Era baixista ou baterista. Exatamente. Então, quando há muito tempo atrás eu comecei a ter assim algum contato, era até estranho ver, né? Aquele negócio assim da gente meio que quebrando aquela barreira e entendendo melhor. E eu lembro que tinha duas bandas na época, eu acho que nenhuma das duas vingou agora, era a Anká e a Quimera, aqui do Rio Grande do Sul. Começou, né, com um vocalista que era negro, e era muito estranho a gente pensar assim, meu Deus, mas eles não cantam rasgado. Sabe? E é uma pena que a gente cria uma imagem muito estereotipada nisso, né? Sim, cara. E assim, e é doido, assim, porque isso ficou muito tempo. Hoje ainda assim é muito difícil. Eu fiquei muito feliz que a banda dos meus amigos do Black Pantera tocaram no Rock in Rio. Fiquei assim, tipo, cara, eu senti um negócio tão... Eu fiquei tão emocionado, falei, caralho, muito foda. Tipo assim, foi um grande sinal, assim, que a gente tá começando a aparecer mais nesses lugares, assim, e quebrar esse lance do estereótipo, porque, cara, o estereótipo, ele é uma parada que castra demais. Eu não tô falando só na música, tô falando em vários aspectos, né, em várias questões sociais. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não estão condicionadas a refletir que quanto mais coisas diferentes a gente consegue trazer para inovar, mais coisas legais a gente pode começar a absorver, né? E isso é um reflexo, infelizmente, que por muito tempo, e se reflete hoje, no nosso cenário, principalmente nacional. Lá fora, eu acho que a gente já muda um pouco. Mas nacional é um reflexo, cara, que as pessoas foram condicionadas a consumir o mesmo formato, do mesmo jeito,
das mesmas bandas, nos mesmos lugares. Isso fala sobre não só essa questão do preto, né? Mas as mulheres também, muito tempo no cenário. Hoje a gente tem a Kita, a gente tem a Nervosa, mina foda pra caralho, a Sinaia, né? São bandas que estão provocando e mostrando que, cara, dá pra fazer um negócio muito foda, tem que sair desse lance do que foi construído muito na mente, né, cara? Então é muito doido assim, quando a gente para pra pensar. Sim. E até agora que tu falou, né, da questão da mulher no metal, esse é outro perfil que foi extremamente estereotipado, né? As mulheres foram vistas, né, e aceitas no metal quando começou aquela onda do que era gothic metal, que hoje já se quebrou para sinfônica e tal, mas era mulher cantando lírico com temas sombrios. Isso, exatamente. E é só isso, eram 400 bandas que faziam só isso. E tipo assim, cara, era bizarro. Eu lembro, a primeira banda que eu vi isso, que eu fiquei chocado, foi o Arch Enemy, muitos anos atrás. E com certeza tinham outros, assim, mas quando a Angela Gossel apareceu, eu falava, a primeira vez que eu ouvi, eu nem imaginava que era uma mulher. Só que louco como fica enraizado na gente, né? E depois eu vi que, cara, eu achei muito foda. Eu falava, velho, isso é muito surreal, assim, né? E hoje a gente vê, porra, cara, a Jéssica Falk eu super conhecido dela, toca no Metallica, que tá no Cripta, né? Tipo, as meninas, cara, tocando no VAC, tipo assim, construindo um próprio cenário. Elas tocaram aqui em São Paulo, no Sesc Belém, cara, 2 dias de sold out. Isso é muito foda. Isso é o tipo de coisa que a gente realmente precisa ter mais, assim, sabe? Tipo assim, pra realmente, reacender essa parada da cena que, assim, eu sinceramente acho que nos últimos, sei lá, de 6 a 10 anos, as coisas entraram num marasmo aqui nacional, que era só das mesmas coisas, assim, muito triste, assim, né? Com certeza. E tu falou, cara, de mudanças, né? A gente tá passando, talvez tardiamente, mas que bom que ainda já tá acontecendo, pelo menos, de bandas com temáticas diferentes, bandas com integrantes diferentes. E tu faz parte de uma banda com integrantes totalmente diferentes, mas de uma banda histórica do metal nacional, que é o Ibra, né, cara? E, poxa, assim, a gente assistiu aquele show em Porto Alegre, a gente estava lá, uma confraternização fantástica, assim, foi uma festa atípica, né, cara? Deu um susto em todo mundo no começo do show, puta que pariu, e aquela hora ali, a gente achou, o cara machucou a perna, puta merda. Mas eu machuquei, cara, eu fiquei de molho um tempão, assim, foi muito ruim, assim. Não sei como eu fiz o resto do show, realmente eu não sei, mas foi, assim, né? E aí, cara, porra, a gente tinha muita gente que ainda tava com dúvida, só que aí veio aquela performance que todo mundo, assim, foi arrebatadora, né, cara? E, poxa, como é que funciona essa química que vocês têm, cara? Porque para tocar daquele jeito no palco não tem como, né, cara? Pô, como é que é a relação de todos ali na banda, que o Abel carregou, segurou durante muito tempo, né, cara? Começou tudo do zero, que é muito difícil. E como é que funciona a química do Ibra, cara? Cara, eu vou te falar, a primeira coisa do DNA do Ibra, isso é uma coisa que vem passado, e é um reflexo, né, que foi o que a gente mostrou naquele show. Caráter em primeiro lugar, relação em primeiro lugar, né? E, obviamente que o quesito técnico, a virtuose, o Ibra, ele pede isso. Mas quando você está numa banda, é essencial que você tenha pessoas e que você possa contar e que tenha relações saudáveis, assim, né? O Ibra, ele sempre teve, acredito que antes, mas eu posso falar da minha formação, né? A gente sempre, desde o começo, eu fui o primeiro a entrar nessa nova formação de agora, né? A formação gravou o álbum e tal. Desde o começo, a gente sempre prezou por, cara, a gente precisa tentar decidir as coisas como um grupo total, né? Independente se vai dar certo ou se vai dar errado, mas todo mundo tem o mesmo peso de dar a sua opinião e de mostrar como as coisas precisam se seguir. Então, em primeiro lugar, realmente, a gente sempre pensou em, cara, a gente precisa trazer pessoas que sejam massa. Porque é um trabalho, o trabalho de reformulação de uma banda, até mesmo uma banda que vai além, né? O Ibra não é uma banda, o Ibra é uma marca que me marcou na adolescência há muito tempo e marcou uma série de outras pessoas. Então, isso traz um valor emocional muito grande. Você
de repente, tentar reconstruir, entre aspas, essa marca de novo, é um trabalho delicado, né? E se as pessoas não tiverem comprometimento e não tiverem realmente seguras e se sentirem confortáveis com o que ela trabalha, com o que elas estão trabalhando, é muito difícil. Então, em primeiro lugar, cara, foi realmente tentar o máximo possível trabalhar as relações pessoais das pessoas. Cara, o que a gente quer vir aqui? Essa pessoa toca muito bem, muito foda, mas é só isso? Não pode ser só isso. Então, desde o começo a gente sempre tentou construir um lugar de conforto, de fala, né, pra gente conversar, e que as pessoas minimamente conseguissem construir um vínculo de amizade, cara, um vínculo afetivo. Porque, cara, isso a longo prazo se reflete muito. A gente vê outras bandas que passaram por formações e os integrantes não conseguem se olhar na cara. E isso é muito ruim, não é só para os fãs, mas também para os caras que estão na banda. Eu tenho um sonho que já verbalizei, cara, eu quero muito fazer uma turnê junto com o Yuri, assim como o Halloween tá fazendo com o Michael Kiske e o Kai Hansen. Primeiro, porque eu sempre fui fã do Yuri, e segundo, que, cara, o cara ele construiu uma história fenomenal numa das bandas que eu mais gostei. E para mim foi muito emocionante. Todos os outros integrantes só não estavam presentes no dia do show porque eles não são de Porto Alegre. Porque se fossem, com certeza, né? Isso a gente vê de aprendizado da vida, depois, principalmente depois da pandemia. Cara, amanhã a gente não dá para planejar o futuro. Isso é um fato. A gente fica, será que a gente vai fazer esse lance de comemoração daqui quanto tempo? Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas. Então vamos aproveitar o que tá agora. Porra, isso era um lance pra gente que era muito foda, assim. Cara, vamos lançar o CD, o Metamorfose, a data inicial tem que ser em Porto Alegre. A gente tem que chamar todo mundo que construiu essa história para mostrar aqui. Tem que ser um festão. Obviamente, com contrapartida, esse formato que a gente tá, né? Imagina, cada um tá num lugar agora do Brasil. Eu em São Paulo, o Bruno em São Paulo, o Quiroga em Minas e o Thiago em Salvador, na minha terrinha. Precisa-se muito que a gente esteja em sinergia e confortável, senão não funciona. Principalmente para tocar essas paradas do Ibra que, cara, é agudeira, é solo de baixo, é bateria da puta que pariu, tem que ter uma sinergia. Então a gente, nesses 2 anos, a gente conseguiu construir um formato de trabalho, de estudo, em que o ensaio é nada mais, nada menos de um lugar que a gente precise trazer a essência do coletivo. A gente sentiu o coletivo de todo o trabalho que a gente fez em casa. Estudo, manutenção, tudo tem que ser feito em casa. O ensaio tem que ser um lugar de tipo, caralho, tocar com esses caras é muito foda. Tem que ser muito mais uma vibe de tipo da sinergia do grupo do que em si, vamos tirar a parada aqui para fazer um show muito foda. Então a gente costuma dizer que tipo os shows do Ibra, ou então quando a gente se encontra, são rituais, né, cara? A gente não gosta de botar, principalmente nessa nossa nova formação, de botar até mesmo no show, o público, os fãs. Cara, é tudo uma coisa só. É a família Ibra. Seja as pessoas que já passaram, sejam a galera do time de suporte, o hold, os produtores, os próprios fãs, tudo ali faz parte de um único ritual. Porque não adianta. Tem bandas que constroem o mito do artista inacessível. Eu acho isso muito ruim, né, cara? Isso é muito ruim. Principalmente uma banda que tá nessa metamorfose. Cara, se você não se sentir presente em todos os aspectos, fica muito difícil, cara. É muito difícil. E eu acho que a gente achou uma fórmula que tá funcionando super bem. Óbvio que ela tem outras questões hoje em dia, né? De furar algumas certas bolhas de mercado para poder ter mais acesso. Mas é um formato de trabalho de confiança e colaborativo que acabou funcionando e tá pouco a pouco aí crescendo. E que bom que a galera que quando vai no show sinta isso, porque é exatamente isso, cara. É um lance que realmente é legítimo nosso, assim, né? Então isso é uma coisa que a gente fica muito feliz mesmo. Pô, tu falou bastante agora nessa questão da essência do Ibra, né? A Ibra ser uma marca. E de fato, a gente vê o Ibra, principalmente aqui, né? Eu sou da terra do Ibra, é um dos nossos orgulhos, sabe? A galera bate assim no peito e diz, o Ibra é daqui, sabe? O Ibra dominou o Japão. E de fato, e agora tu falou bastante sobre a essência, né, do Ibra, e aí até trazendo assim agora, puxando um pouco para esse álbum novo, Metamorfoses,
E, pelo menos do meu ponto de vista, né, na minha opinião, eu vejo muito isso, assim, que a gente tem a essência do Ibra no álbum, sabe? A gente encontra aquelas nuances que o Ibra faz a carreira inteira, né? Que ela puxa para um lado mais técnico, instrumental, mas também nota que a banda deu uma girada, sabe? Não é aquele Ibra que... infelizmente, né, me conquistou muito no primeiro e no segundo disco, e depois eu achei que ficou uma linha muito homogênea, muito monoigual. Mas esse disco, sabe, ele... Aí eu também, já indo assim pro lado da pergunta, eu queria entender como é que foi a parte assim de composição e produção dos integrantes novos, porque eu senti influências e vibes assim que visitaram vários outros pontos da música. Até tem músicas assim que tu canta que me remete a um vocalista tal, outra música a um outro vocalista, que eu não via isso na formação anterior. Então entender um pouco desse panorama, como é que foi quando o pessoal se juntou e realmente teve que começar a escrever e trazer suas próprias influências. Cara, foi um negócio muito louco. No começo, quando a gente formou, começou a falar do álbum, a primeira música que saiu foi a Fearless Will, né? Foi o single que acabou indo pro álbum. E o clipe, né? O conceito, e principalmente a letra dessa música, ela fala sobre algumas questões. Eu não sei se todo mundo percebeu, né? Mas o último álbum do Ibra, antes dessa formação, se chama Moving Ground, né? E o Moving Ground é e é louco, né? Olha como é a ironia do destino. O Moving Ground foi o último álbum da formação anterior, e o Moving Ground é exatamente isso. É um chão, é algo que a gente não tem controle, né? É algo que vem e de repente pode desmoronar. E a Fearless Will, ela foi lançada propositalmente. Eu tô falando propositalmente porque eu não sei nem se viria falar, né? Muita coisa que eu escrevo, que eu levo pra galera, são coisas que eu falo, galera, vamos deixar de easter egg aí, porque eu acho que isso pode ser um papo legal. Mas a Fearless Will, ela entra no momento que era, cara, a gente precisa criar uma conexão do momento de ruptura, né? Do momento da instabilidade que fala o Moving Ground, para esse novo momento da metamorfose, né? Então, a mudança de dois conceitos, basicamente, a Fearless Will entrou como isso. Ela aborda a busca do entendimento do porquê as coisas podem dar errado. E, às vezes, o lance do entendimento do que as coisas podem dar errado como essência do homem é porque a gente tem medo de encarar quais são os nossos lados sombrios, o que a gente não quer ver da gente mesmo, encarar para aprender em cima disso. Então, a Fearless Will, o próprio clipe, ele é preto e branco, porque ele fala sobre esse equilíbrio do preto, lado escuro, do nosso lado claro, né? Então, é uma busca do amadurecimento interior, antes da gente conseguir construir uma metamorfose, né? Antes da gente amadurecer e pegar esse lugar dessa transformação, né? Então, basicamente, a gente veio com esse conceito, cara, a Fearless Will, galera, a letra, acho que isso aqui a gente pode abordar isso, e como a gente pode chegar no álbum, né? Cara, já que a gente está falando sobre transformação, a gente está falando sobre uma ideia de um reencontro pessoal, e calhou que a composição desse álbum veio num dos momentos, historicamente, da humanidade mais brutais que já rolaram, cara. Imagina, parar para pensar que, beleza, a gente teve a pandemia espanhola e uma série de outras coisas. Eu não sei, com certeza foi muito ruim na época, mas hoje, cara, em pleno mundo globalizado, a gente tem uma pandemia que parou o mundo, literalmente, ainda é uma coisa que não me cai muito na cabeça. Que loucura isso que a gente viveu, tipo, o mundo parou. Não se podia viajar, não podia ir no mercado, pessoa morrendo, você sem zero perspectiva do que ia ser o futuro. Então foi realmente um insumo criativo para conceber esse álbum, assim, muito visceral. E eu falo por mim, né? Ele foi até terapêutico, né? Porque eu escrevi as letras e as letras me ajudaram muito a passar por isso. Porque no meu caso, eu tava tipo assim, cara, um dos meus sonhos da minha vida era entrar numa das bandas que eu mais... Quem sabe um dia entrar numa banda que eu sou fã, né? Para poder passar as mensagens que eu quero. Aí isso aconteceu. Aí, em 2019, a gente fez um show. Caralho, 2020 vai ser muito foda. De repente, parou tudo. 2021 ainda tava parado. Então, tipo assim, cara, não é possível. Eu sou muito azarado.
É isso, cara. Tipo, assim, esperei minha vida inteira, tal, fazer umas coisas legais. Chega na minha vez, é até meio narcisista falar isso, que não é sobre mim, né? Mas chega na hora que eu queria, deu errado. Então, o álbum, ele vem, o Metamorfose, todo mundo falava assim, é o renascimento, não é nada disso. É uma metamorfose. A pandemia, ela veio com uma grande mudança, porque ela forçou todo mundo a se olhar e amadurecer com as coisas que já fez no passado. Então, sair de um casulo para algo melhor, né? Algumas pessoas, para algumas questões, foi para algo pior, né? Então, pode até ser um lance ruim. Mas no caso do Iber era, cara, o que a gente pode pegar de aprendizado de tudo isso, de tudo que a gente passou, dos desafios e trazer algo melhor? Então, as letras, basicamente, desse álbum falam sobre reflexões do amadurecimento, reflexões sobre a vida, reflexões sobre o ser, reflexões sobre o passado, reflexões sobre o futuro. Eu costumo dizer que é um grande álbum terapêutico. Eu falo pra galera, cara, eu queria escrever os 10 passos de reflexões do ser, indiretamente, né? Então, basicamente, a gente sentou um dia e todas essas questões que eu estou falando para ti, para vocês, eram questões que a gente estavam, assim, muito na cara, por conta da pandemia. Tipo, cara, a gente não sabe como é que vai ser o dia do manhã, o que a gente está aprendendo aqui agora, o que a gente já viveu antes, o que pode ser um lance de fortalecer para as pessoas, o que pode trazer, o que é de essência que a gente pode revisitar, que as pessoas gostavam muito, que é o lance da essência do Ibra, né, cara? Vamos pegar umas coisas do Power das antigas, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode respeitar essa história? Cara, a única forma de se respeitar uma história é você ser verdadeiro. Então, qual que é a nossa verdade, cara? A verdade que a gente tem um nome Ibra que marcou muitas pessoas, a gente traz algumas coisas das essências, mas a gente só pode respeitar se a gente tentar continuar essa história. E continuar essa história cara, vamos trazer as influências que são verdadeiras para cada um. Eu não posso querer cantar que nem o Yuri, porque não ia ser verdadeiro. Entende? Eu preciso cantar que nem eu sou. O que me construiu, o que me moveu até aqui, quais são minhas referências reais. Minhas referências, você falou dos estilos de voz, é esse grande mix mesmo. Assim, porra, eu sou muito fã de Michael Jackson, de Stevie Wonder, mas sou muito fã de Michael Kiske. Imagina, eu tive a minha vida inteira cover de Halloween. Eu gosto muito de DT também. O Labrie, eu acho ele um monstro de interpretação. Isso são coisas que estavam inerentes a mim. Assim, falar, cara, eu preciso trazer essas diferenças no álbum de forma... E é uma coisa que eu queria muito, assim. Quando as pessoas botassem o álbum, escutassem do começo ao fim, de forma que, cara, não enjoei. Tipo assim, caralho, isso aqui é muito da hora. E é uma coisa que eu prezo muito, assim. Aí eu falo como cantor. Eu prezo muito sobre identidade. Identidade, para mim, na minha visão, é assinatura de voz. Eu gosto muito que as pessoas escutem a voz. Cara, que voz... Caralho, essa voz me marcou. E aí não tem nada a ver com se o cara usa drive ou se usa argudo, não. A voz é a essência, né? Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais normal, quanto mais você é a voz ali, é algo que eu me apego. Então, foi algo que eu tentei construir ali. Eu acho que eu respondi essa pergunta, eu falei um monte de coisa, que eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo, hein, meu? Então... Não, tá ótimo. E eu achei muito bom tu ter comentado o Michael Kiske, porque uma das coisas que eu falo para todo mundo é na Skyline of the Soul, cara, é muito Michael Kiske a tua interpretação vocal naquela música. Me lembra muito, e me lembra o Michael Kiske do início, sabe? Lá do Keepers. Você pegou, assim, certeiro. Essa música, quando chegou, era a música do Bong, ele mandou os hits. E aí eu ouvindo, na época eu tava escutando muito Elvis. Falei, caralho, o Elvis é muito brabo, né, meu? Ele tem um negócio do timbre dele, a voz... o timbre dele, ele não precisa botar mais nada. É a interpretação e a própria voz dele. Eu falei, cara, queria botar uma música assim. E aí eu brinquei com o Bong, eu falei, galera, e se a gente fizesse uma parada meio Power Elvis, né? Começar mais... Eu mandei um som, né? Começar mais grave, assim, né? Aí a galera rachou. Eu falei, cara, eu acho que a gente podia fazer uma dinâmica nessa música, né? Tanto que às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, quem é que tá começando? Quem é que tá cantando o começo desse canal The Soul, né? Eu falei, sou eu que tô cantando mesmo, né? Que a ideia era essa. E o Kiske bebeu muito da fonte do Elvis. Principalmente na fase solo, assim, no Avanteza e tal. Ou ao vivo,
ele tem essa coisa de jogar um pouco mais para trás, que eu acho animal, porque quando muda para o agudo, dá aquele brilhão, fala, caralho, que foda, assim, né? Então a ideia da escala no começo chamava Power Elvis, era esse o nome do sketch. Power Elvis pode ser assim. E é uma dinâmica que eu gostei bastante, assim, para ser sincero. Eu via que não tinha isso ainda no Híbria, e eu falei, cara, vamos fazer essa provocação. Pode ser que aconteça mais algumas outras vezes, porque eu acho que o contraste ficou muito legal, assim, e meio que partiu daí mesmo. Pô, show de bola. Não, tu falou também do James LeBron, né, cara? E, porra, ele tem exemplos, assim, de poder mesmo na voz dele na carreira do Dream Theater que são absurdos, né, cara? Tô vendo o Train of Thought esses dias e ele faz coisas animais naquele disco. Cara, o Train of Thought, esse álbum foi referência para eu gravar umas pegadas da linha da Warcry, que é a primeira música do álbum, que ele tem uma voz limpa, entre aspas, ele bota um drive bem dosado, aqui, ó, mas assim, tem um pouco de agressividade provocativa, assim, esse álbum é do caralho, assim, eu gosto demais, assim, né? E o Labrie, muita gente não gosta, fala que ele canta mal, que ele tem uma voz esquisita. Gente, se o cantor não tem uma voz que seja icônica, então tá esquisito, já tá esquisito aí, né? Porque o cara é a voz que tá lá na frente, entendeu? Eu sou muito fã dele, eu achei ele monstro, assim, de interpretação, não tenho o que falar, cara. Poxa, sensacional. E todas essas experiências tu contando pra gente de bandas das quais tu participou, né? Do Híbrido, das bandas de cover de Halloween. Só que tu teve uma experiência, outra experiência atípica, cara, que foi fazer parte de um desempreendimento, às vezes parece um pouco um eufemismo, mas de uma grande história que também é o Soulspell, né, meu? O Heleno, para muitos metaleiros aqui no Brasil, para muitos músicos, né, o cara é um herói, ele conseguiu construir um metal ópera num país onde a busca pelo metal ópera não é tão alta, né? Que já é um estilo que fora no próprio metal não é uma coisa tão comum, e conseguiu trazer um casting absurdo, construir discos maravilhosos, né? Contou com a participação de muita gente, tu faz parte dessa história, né? Compartilhou o palco com lendas, compartilhou o palco com o maestro. Cara, assim, como é que é, velho, fazer parte de um projeto, né? Tipo, ou melhor, as diferenças que tu vê entre um projeto e fazer parte de uma banda, né? Como é que foi essa tua aventura que tu ainda faz parte, né? Desse grande projeto que é o Soulspell? Cara, uma das coisas que está acontecendo na minha vida hoje, estar no Híbria, é por conta do Heleno. Eu sou grato eternamente a esse cara, porque ele foi o cara que abriu portas e principalmente acreditou em mim e me mostrou caminhos que eu nunca imaginava, assim, né? E não é fácil, assim, não, principalmente no cenário metal, onde as coisas são super fechadas e as pessoas, elas, tipo assim, elas não vão te acreditar ou te abrir espaço, assim, se não tiver um certo interesse para algumas coisas. O Heleno, cara, ele é um cara, assim, ele é um fato, ele é um herói, assim, né? Inclusive, eu até tô com saudade dele, preciso mandar uma mensagem para ele, assim, depois da pandemia, muitas coisas, como é um projeto grande, às vezes as coisas, os contatos acabam, cara, tipo assim, enfraquecendo um pouco, né? Todo mundo viveu muita coisa intensa. Mas o Heleno mudou minha vida, né? E eu lembro que no concurso do Soulspell, eu nunca imaginei que eu ia participar de um concurso daquele, né? Principalmente por esse botão de sabotar, porque eu pensava que, cara, não tinha as qualidades que um vocalista de metal precisava ter, né? Que fazem parte do estereótipo. Branco, loiro, baixinho, magrelo, porra. Sou baiano, filho de africano, tenho quase 1,90 m, não tenho cabelo, não tenho nada a ver com o que é necessário para o que era necessário, assim, né? O ditado para se ser um frontman. E o Heleno abriu esse espaço. O Heleno e o Leandro Cassuelo também, que para mim é um dos melhores cantores que a gente tem atualmente no Brasil, por muitos anos, assim, cara, um irmão mais velho, o cara que me ensinou tudo. E a experiência é bem diferente, assim, né? Porque no Soulspell também funciona de uma forma que é uma grande família, mas o Soulspell é capitaneado por um grande cérebro, que é o Heleno, que é o cara que escreveu as histórias, que é o cara que sabe que norte que ele está querendo levar com algo que ele concebeu, né?
Então a gente vem lá, obviamente que a gente tem espaço para dar as ideias e tal, mas a gente é mais que materializa o grande sonho que ele teve, né? Materializa a grande visão que ele tem para essa grande história. Então a gente, cara, a gente complementa questões do que o Heleno traz para a gente. O Ibra já é diferente. O Ibra tem um papel de criador realmente, né? Lá, cara, concepção das coisas, concepção visual, concepção lírica, concepção de como o Ibra tem que se posicionar de diversas outras coisas. Eu tenho uma voz ativa, assim como o 5 tem lá, né? Então, quase como se fosse, o Ibra é quase como se fosse uma empresa para os 5 mesmo, assim, ela funciona como uma empresa, cada um é responsável por as coisas. Então, tem uma outra visão. O Soispel, para mim, ele é uma empresa, mas ela é liderada por uma grande cabeça. Então, a gente está lá, tipo, dando apoio e tal. Para a gente, até é mais tranquilo, assim, para os cantores, assim, vamos cantar lá. O Heleno é um cara, velho, que ele é herói, que ele leva as coisas nas costas, levanta um DVD, todo mundo ajuda. Mas a grande carga, o grande mérito de tudo ali é dele, assim, né, cara? É o cara que teve a visão e tal. E a gente leva isso com um grande respeito, assim, porque tem que respeitar, não é fácil. Eu dei muita sorte, cara, de ter gravado um DVD com grandes ídolos da minha adolescência, assim, sabe? Com o André Matos, com o Yuri. E é bizarro falar do Yuri nesse DVD, porque o Yuri, eu continuo um trecho que ele precisa parar de cantar. Na época, eu não sabia que ele tinha saído, ninguém sabia. Então, para mim, quando eu vejo essa cena, eu falo, caralho, o universo é muito, muito, muito sinistro, né, cara? Para mim, é muito emblemático essa música, que chama de Age of Silence. Então, aquele DVD trouxe várias paradas. Foi um DVD que foi muito heróico, que todo mundo ajudou. Quem assistiu o DVD e viu as cenas pós-créditos, cara, todo mundo botou uma na massa. Eu cortando um adesivo com uma tesourinha de cortar a unha, um adesivo de, sei lá, 7x7 gigante. Tipo assim, a gente não teve ensaio, foi tudo na fé, tipo, porque era o tempo que a gente tinha. Um monte de gente veio de outros estados. Então foi um negócio assim, cara, que é para poucos. E são poucas pessoas que conseguem lidar com gerenciar tantas pessoas, que é o caso do Heleno. Tem que ser um cara muito seguro do que faz, um cara muito humano para entender as nuances de perfil. Não é fácil, cara. O cara é muito fora da curva. O Heleno é um cara muito fora da curva, vou te falar, de verdade. Assim. Então, para mim, eu acho que são essas grandes diferenças. O Soispel é uma família que eu vou curtir com todo mundo de uma forma um pouco mais relaxada, prazerosa. Não que o Ibra não seja, mas o Ibra já está no lugar de uma responsabilidade mais séria, assim, cara, tem que fazer, tipo assim, vamos botar principalmente agora, botar as coisas no eixo, no trilho, assim, né? Cara, é muito engraçado, até já devo ter comentado com os amigos, exatamente essa cena que tu falou lá no show do Soulspell, eu vendo o DVD, e aí, claro, né, eu fui ver o DVD, já tinha, assim, algumas notícias e tal, o DVD saiu bem depois, né, de quando foi gravado, e tem essa cena que fica tu e o Yuri nessa música, e aí ele tá cantando, tu entra, ele sai, aí é tipo aquela cena lá do Leonardo DiCaprio, assim, ei, aqui, e sabe, é bom demais, assim, meu Deus, ele tá passando o microfone pro cara e depois tá anunciado no Ibra. E outra coisa que é muito legal é que, obviamente, né, tu e o Yuri, vocês têm escolas diferentes de cantos, estilos diferentes, mas o timbre de vocês é muito, assim, um lembra muito o outro. Claro, cara, de maneiras independentes. Assim, é muito louco, assim, cara. Eu não vejo a hora, assim, disso acontecer, assim, das coisas se alinharem e a gente, pô, vamos fazer uma turnê, eu e o Yuri cantando pra galera, porque, cara, ele tem uma energia, assim, muito parecida comigo, assim, com certas coisas, muito pra cima, da zoeira, racha o bico também, então eu falo, cara, eu dei muita sorte, assim, cara, assim, de verdade, eu acho que o universo, assim, Deus, os guias, que me agraciaram muito bem, assim, né, porque eu imagino que outras bandas em outros lugares, a galera encara umas situações muito ásperas, assim, né, e eu sempre falo, caralho, que bom que eu tenho
conforto para falar com esse vocalista, de forma que, cara, não tenha rusga, não tenha nada, muito pelo contrário, assim, é um lance muito complementar, assim, tipo, quando eu gravei as pressas, eu mandei para ele, pro Yuri, ele falou, mano, eu achei isso aqui muito foda, isso aqui, mas isso aqui, toma cuidado, que ao vivo eu não sei como você vai fazer não, hein, eu falei, não, beleza, aí eu mandava as trilhas para ele, aí ele, quando ele gravou a Tribal Mark, ele achou do caralho, então, cara, assim, leveza, cara, eu acho que as coisas têm que ser leve, cara. Se não for, tá errado. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu vou ficar passando minha vida no estresse. Tipo assim, cara, qual que é o sentido disso, cara? Você saca? Tipo assim. Mas eu fico até meio emocionado falando essas coisas, porque eu falo, cara, eu acho isso muito tortudo, assim, na real. Tem um outro acontecimento também que eu nem tava tão inteirado, mas aí essa semana eu acabei dando uma fuçada e eu queria que tu me falasse um pouco, então falasse aqui pra gente, que foi a participação no Aldaria, que é uma outra ópera metal lá da Europa, né? Eu acho que é da Noruega, o Frode Rode. E, cara, tem um monte de vocalista, assim, foda lá na Europa, sabe? A nata, assim, do power metal, né? Da força, assim, do power metal. E temos o Victor Emeca ali. Como é que aconteceu isso? Cara, eu não sei como é que aconteceu, para ser sincero. Eu realmente, de repente, eu recebi uma mensagem no Facebook. Foi assim que aconteceu. No Facebook. Eu até esqueci o nome do rapaz, cara. Desculpa. Acho que tem um Tom. Eu não lembro, cara. Não realmente lembro, porque foi muito pontual. E eu acho que foi logo depois. Também não vou lembrar, cara. Mas eu acho que foi logo depois que eu gravei a Fester do Soul Spell. Ou depois do We Got The Right do Halloween lá, né? Do We Got The Right do Halloween cover que a gente gravou pro Soul Spell. Ele mandou uma mensagem, falou que ele queria muito e tal, que eu gravasse e tal. Eu lembro que eu tava numa correria muito grande e eu gravei os trechinhos lá e ficou lá. E foi muito legal, assim, né? Mas depois a gente perdeu o contato. Então, foi meio que uma grandíssima surpresa, assim, eu não tava esperando. E acabei gravando, assim. E eu lembro que eu aceitei porque era uma música que era em prol de alguma coisa de câncer, de alguma organização que eles precisavam lá. Falei, cara, então vamos nessa, vamos fazer, não tem problema nenhum. E vamos nessa. Aí depois que eu fui ver que, caralho, o Aldar é uma banda, assim, até que conhecida lá fora, não tinha noção, assim, eu, cara, não sabia. Pois é, cara, demais. Eu tenho, assim, uma vibe de... Bom, eu tenho uma coleção aqui e eu tava numa vibe de ir atrás de projetos, assim, nessa linha de ópera metal. E aí eu tenho aqui esse Aldaria. E aí eu conheci super, assim, sem querer, sabe? E essas semanas ali que eu fui vendo, assim, meu Deus, o cara não tá só no Soul Spell, né? O cara tá no Aldaria também, né? Aquele negócio super desconhecido, aleatório. Não, cara, foi muito engraçado. Foi assim, foi aleatório, não esperava e rolou, assim, cara, para um lance beneficente, mas foi bem legal, assim, bem legal. Poxa, muito foda, bacana muito isso. foda. E, porra, cara, a gente tô contando todas as experiências, né, e como elas são consequências daquilo que tu queria ser na infância e quando tu começou a te tornar interessado por música, e tu citou a questão da representatividade, né, cara, que é um assunto muito delicado, que, poxa, procurava no metal, não encontrava músicos negros, né, cara, ou cantores negros de heavy metal, e hoje as pessoas muitos negros no Brasil podem ter a oportunidade de te ouvir cantando heavy metal e se sentirem representados pela tua figura, né, cara? Poxa, tem alguém, eu quero ouvir, mas eu não encontro ninguém com que eu possa me identificar. Não, poxa, olha aqui, o vocalista do Ibra canta no Ibra, canta no Sospel, tem banda cover, tem toda uma produção monstra, rede social, pessoa super carismática. Cara, como é que tu enxerga essa tua capacidade de representar, né, no heavy metal, que é uma coisa que a gente não estava acostumado, e tu tem sido, pelo menos para mim, uma grande figura da representatividade negra no metal. Pô, muito obrigado. Cara, eu acho que tem uma frase que às vezes eu falo pra galera do meu time, né? Que trabalho com agência, né? Cara, se você não tem nada para falar, não fale. Porque você inventar fica difícil. Quando eu boto o heavy metal e as minhas motivações do porquê eu estou fazendo isso, as minhas motivações elas são sempre maiores, né?
a minha verdade como músico hoje, e tudo bem, né? Quem tem esse pensamento, não, que eu sou apaixonado pela música e tal. Mas será que só a paixão é um motivador para você sempre buscar fazer algo a mais? Né? Eu amo heavy metal e tal, mas eu podia trabalhar indiretamente com heavy metal. Cara, eu quero ser um cantor de heavy metal preto porque eu preciso falar sobre isso para as pessoas. Eu preciso estar legal. Talvez eu não seja... a formação Victor Emeca talvez não seja tão lendária que a do Yuri, por exemplo. E eu tô super bem resolvido com isso. Mas eu sei que aqui, o que eu tô fazendo é verdadeiro, é de coração, né? Pra mim é impagável, cara, quando eu recebo mensagem da galera. Caralho, mano, nunca imaginei. Muito obrigado. Você tá representando pra caralho. Hoje, os pais que mostram pro filho, assim, um moleque, um negritudezinho de black, assim, eu recebo direto, assim, pirando. Cara, para mim isso é o maior salário emocional que eu posso receber real, né? Talvez desses próximas gerações tenham uma galera muito sinistra, tipo, que vira um novo Metallica, sabe? Seja um influência que o cara vai falar, cara, foi por causa desse lugar, desse cara que eu me vi e que é possível acessar, né? Então é nisso que eu me apego. Não sei se... Cara, se eu sou carismático, eu não sei se é sobre isso, mas eu tenho uma consciência que, assim, cara, eu tô sendo quem eu sou, eu procuro mostrar esse outro lugar. Tem gente que acha péssimo, tem gente que fica putaça, mas aí, velho, é o problema dessa pessoa. Mas eu tento ser verdadeiro, cara, eu tento falar que eu tenho algo além também, né, cara, não é só o cantar. Eu acho que, e é uma coisa minha, assim, cara, que veio na pandemia, velho. Como a gente não tem o controle de amanhã, a gente não é obrigado a isso. Mas você não achar que você é capaz de mudar um monte de vida e que seja em pequenos momentos durante essa jornada que você tem aqui, eu acho que você está pegando realmente essa oportunidade de você melhorar a humanidade jogando no lixo, assim, né? Cada um faz as escolhas e tal. A minha escolha é, cara, não é possível que eu vou passar, por exemplo, 70 anos da minha vida e aí eu vou sumir, isso foi desse jeito. Cara, eu posso tentar melhorar de alguma forma, que seja um pouco, que seja uma mensagem para alguma pessoa, que seja um álbum que eu grave e depois, sei lá, que aconteça, mas, cara, pelo menos isso vai marcar, de certa forma, alguém, isso vai trazer uma reflexão diferente a alguém, e para mim é isso que importa, cara, independente de qualquer outra coisa. Cara, muito bom ter essa visão, né, de que tu tá fazendo o que tu gosta, o que tu sempre quis fazer, e ainda tá não dando a cara a tapa, né, mas tá levantando a bandeira para algo que não tinha quando tu precisou. E agora tu tá criando isso para as novas crianças ali que vão conhecer heavy metal e vão sim ter uma influência, uma referência em cima do palco para se espelhar. E não só na música, né, mas em diversas outras profissões, falta esse tipo de referência, sabe? Falta esse tipo de possibilidade que as pessoas possam se enxergar. E quando eu digo as pessoas, né, eu longe do meu lugar de fala, mas com certeza o público negro ele não é tão amparado dentro do mundo do rock e do metal, principalmente no Brasil, né? E é louco isso aqui, cara, porque assim, não é assim, a ponto de, às vezes, o reflexo disso é quando eu levanto, não tem como não levantar isso, né? E você vê que, mesmo educadamente, você levantando esse ponto, isso gera um desagrado em algumas pessoas. Então isso é um reflexo, as pessoas não querem falar com isso, as pessoas não querem olhar, elas acham que é uma coisa, uma merda, e tipo, foda-se. Então é um lance, cara, que assim, eu espero que isso se normalize, que seja uma coisa, tipo assim, que futuramente as pessoas vão falar só pela voz, né? Mas hoje, infelizmente, as pessoas não falam só pela voz, as pessoas falam pelo estereótipo que se trazem e tudo isso. Então ainda precisa ser muito discutido, saca? Você não pode não legitimar a qualidade de uma pessoa por outras questões. E aí, tirando, não é só preto não, tá? Por que a gente não tem PCD cantando rock, pessoas com deficiência, né? Japonês até tem essas pessoas amarelas, mulheres, a gente está começando a ver esse movimento. Mas, cara, a gente vê que tudo ainda é muito enlatado e é mostrar para as pessoas, e as pessoas têm uma aversão de legitimar as qualidades porque não é no formato que elas esperavam, né?
Então, se ainda existe essas barreiras, esse desconforto de algumas pessoas de aceitar, é porque precisa ser ainda muito falado, né, cara? Com Sim. certeza. E uma coisa que tu costuma fazer bastante nas tuas redes sociais, né, cara? Não só isso, é claro, mas tu também compartilha muitas experiências que tu tem cantando outros estilos musicais, né, cara? Nesse ponto em outros estilos musicais, cara, eu queria saber se essas influências que tu tem de outros gêneros, se tu traz isso não só para o canto, né, mas se tu tem alguma reflexão desses gêneros, ou se tu traz alguma outra coisa para tua carreira musical, né? Poxa, tem os cantores de heavy metal, tu se inspira, mas se essa tua formação musical não é só em heavy metal, né, cara? Tua formação é exatamente musical. Como é que É. funciona isso? Cara, eu acho que isso é essencial. Assim, é essencial se você é um artista. Você pode ter o seu produto final sendo ele encaixado no estilo, mas você não enxergar que quanto mais você consome e mais você se abre para absorver outras coisas diferentes, isso não pode ser um combustível para você ser é, inovador e trazer coisas melhores, cara, você tá fadado a ficar no mesmo lugar sempre. E, cara, assim, muita gente fala, cara, o próximo CD do Ibra já está. Isso é primeira mão, hein? Vocês estão falando primeira mão. Olha só. Já temos coisas novas, muito massas, e serão tão provocativas como foi o Metamorfose, de coisas diferentes, cara. Cara, é isso que move um artista, cara. A gente sempre tem que estar consumindo coisas diferentes, trazendo novos elementos diferentes para democratizar o estilo para outras pessoas que talvez não escutavam antes, porque não tinham referência de algumas coisas que elas poderiam gostar. Cara, a graça de fazer arte é exatamente que a arte seja vista pelas pessoas. Então, cara, para mim é essencial. Cara, eu escuto samba. Se o pagode for bom, eu escuto pagode. Eu só não sou realmente fã de sertanejo. Para mim, não tem, não consigo. Mas eu amo rap. Cara, eu acho que tudo isso só agrega, só tem a agregar para você. Às vezes tem um estalo de outras coisas diferentes. E nem falo sobre a voz, às vezes é um ritmo, às vezes é um beat, às vezes é uma forma que o artista totalmente diferente de pisadinha, fez um álbum. Caralho, que foda como ele conceituou esse álbum aqui. Cara, você sendo um artista, você tem que consumir arte. E você não pode ser fechado, senão você vai ser blocado. E assim, eu faço as provocações no meu Instagram, às vezes eu abro caixinha, a galera manda pra cantar umas coisas nada a ver. Meu, eu vou e canto, porque às vezes ali eu falo, caralho, olha essa palavra como ele fez isso aqui. Para mim é enriquecedor, né? Mas infelizmente no metal e no rock tem uma galera às vezes que se sente incomodada, que tá traindo o movimento, se fizer uma coisa diferente. Você fala, pô, meu irmão, eu não tem isso na terapia, velho, tem nada a ver com outra aí, cara, pô. Mas basicamente é isso, bicho. Pô, assim, cara, infelizmente o nosso tempo é limitado e a gente, infelizmente, tem que encerrar, mas antes de tudo, agradecer ao Vitor pela oportunidade, né, mano? Porra, entendeu a gente super bem, marcou a entrevista, trocamos uma ideia monstra, porra, sensacional o papo, extraímos muita informação de ti, pegamos muitos easter eggs, né? Tu falou antes ali, pegamos muita informação. E, porra, cara, assim, ó, só agradecer pela entrevista e, sim, fantástico a tua participação conosco. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Sintam-se livres aí para chamar sempre para prosa boa aí. Eu falo para caralho, mas eu entendo que o tempo aí também tem que editar, mas tamo junto e valeu demais, velho. É isso aí, gurizada. Sigam o canal do Bardo, Rei Bardo, redes sociais, Instagram. Acho que ele ia falar, acabei cortando ele. Fala aí, Dudes. E eu cortei também. Vai, Bardo. Não, Vitor, fale primeiro. Convidado tem a preferência. Isso aí, espero voltar novamente. Contem comigo. Já tem Ibra de novo, tem novidade de novo. E é isso aí, pô. Bom, então deixa eu dar o aviso final. Sigam o Heavy Culture, sigam o Vitor no Instagram, sigam o Ibra no Instagram, no Facebook, vão aos shows, adquiram seus álbuns. Puta álbum esse aqui, talvez um dos melhores do ano até o momento. E até o final, né? Já estamos chegando no final do ano. Então, vamos aproveitar também, vamos discutir, debater, sabe? Que nem o Vitor falou aqui,
vamos sair da nossa bolha, vamos compartilhar e absorver coisas completamente novas e diferentes para fazer com que tudo depois recebido seja visto de outras formas, né? É isso.